hoje nós vamos conversar sobre o que acontece quando a gente acaba regando demais as nossas plantas. Vocês já podem ter tido esse tipo de problema com as plantinhas de vocês, que a gente começa então a ver que as folhinhas delas estão ficando flácidas, que as folhas estão amarelando, podem estar caindo, e tudo isso então pode estar relacionado com a questão da rega, porque quando a gente acaba regando demais as nossas plantas e ela não tem a capacidade, né, de drenar aquela água, o solo começa a ficar muito úmido, ela está recebendo pouca luz solar, então vai acontecer que essa nossa planta ela pode acabar ficando doente. Seja essa doença através da perda das folhas, pontinhos amarelos que começam a surgir na nossa folha, as folhas começam então a cair, e a gente também pode observar a presença de alguns fungos que acabam surgindo por a nossa planta ficar mais fraca em função dessa quantidade excessiva de água, e esses fungos então acabam se aproveitando dessa baixa imunidade, vamos dizer assim, que a nossa planta vai estar, e eles aparecem e ainda conseguem destruir, né, fragilizar ainda mais a nossa plantinha. É sobre isso então que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Então, para a gente tentar evitar esses problemas, a gente deve ter muita atenção em relação à drenagem do nosso vaso. Como eu já comentei para vocês, a importância de nós termos esses furinhos aqui embaixo do vaso, para quando a gente regar água conseguir sair por aqui, né, e não ficar retida dentro do vaso, acabando podendo apodrecer a raiz da planta, deixando ela muito mais úmida, deixando o solo muito mais úmido do que o necessário. Outra questão também que eu já falei para vocês é a questão de colocar algumas pedrinhas também aqui na parte do fundo do nosso vaso. Essas pedrinhas elas vão auxiliar também nessa questão da drenagem. Fora isso, a gente deve então fazer as regas mais intervaladas e também utilizar aquela técnica que eu já mostrei para vocês, que é a técnica do dedo no solo. Através disso a gente coloca o nosso dedo no solo e consegue observar então se a terra está muito úmida ou se a terra está seca. Aqui nesse caso então eu coloco o meu dedo, a gente observa que quase não fica terra colada no meu dedo, né, e a terra ela não está muito úmida, então sinal de que eu já devo fazer a rega dessa plantinha. Isso são medidas que a gente pode adotar, mas a gente também tem que utilizar a nossa observação para ver realmente se está no momento certo de molhar essa planta de novo ou não, porque existe uma variação muito grande em dias, por exemplo, que tem sol forte, com pouca umidade, já outros dias são dias muito úmidos ou são dias nublados, e isso então vai fazer com que não exista um determinado período específico de tempo para que a gente consiga regar nossas plantas. Eu não consigo dizer para vocês que a gente deve regar de 3 em 3 dias, porque essas variações então elas vão condicionar esse espaçamento de tempo. Essa questão da rega em excesso ela é muito comum e ela também acontece comigo, e eu vou mostrar para vocês algumas das minhas plantas que acabaram pegando doenças porque eu reguei elas demais. Esse excesso de rega também vai fazer com que a nossa planta cresça mais lentamente, ela vai ter problema então no crescimento dela, além daquelas questões que eu mencionei para vocês, de ter a haste apodrecida, as folhas estarem murchas, tá perdendo as folhas, ainda podem surgir o fungo branco e o mosquitinho preto, ou mosquinha preta, como também é conhecido, e é sobre esses dois fungos que eu vou falar um pouquinho mais para vocês agora. Se você está gostando do vídeo, não esquece de curtir, de seguir o canal e também compartilhar com os amigos de vocês. A mosquinha preta ou mosquitinho preto é conhecida como Fungus gnati. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês. As minhas plantas acabaram ficando, algumas delas, né, infestadas com essas mosquinhas. Essas mosquinhas, então, elas surgem porque elas acabam consumindo a matéria orgânica do solo, e além disso,
elas precisam dessa matéria orgânica do solo, mas também de um ambiente úmido e com pouca luz. Então esse somatório desses fatores acabam fazendo com que essa mosquinha apareça na nossa planta. Ela vai então acabar consumindo a matéria orgânica do solo e, além disso, ela vai também comendo, né, as raízes da planta. A partir disso, ela começa a colocar ovinhos nesse solo e é um ciclo muito difícil de terminar com ele, porque você pode acabar matando as mosquinhas que você está visualizando naquele momento, mas o solo ali daquele seu vaso, o solo daquela tua plantinha, do teu vaso, ele já vai estar infestado com ovinhos da mosca. Então, mesmo que se você matar essas mosquinhas que voaram, logo mais esses ovinhos, então, desses ovinhos vão surgir novas mosquinhas. Para evitar que essas mosquinhas apareçam, óbvio que a gente não vai tirar essa matéria orgânica do nosso solo, porque ela é muito importante para o desenvolvimento da nossa planta. Então, eu vou falar para vocês algumas medidas que a gente pode adotar para evitar o surgimento, né, o possível surgimento dessas mosquinhas no solo. Ou também, se por acaso as mosquinhas já surgiram, como é que a gente faz para acabar com elas? Nós vamos então ter várias possibilidades. Entre elas, a gente pode utilizar casca de pinos ou a casca de arroz queimada, a casca de arroz preta, em volta do nosso vaso. Então nós vamos ter que cobrir toda essa parte aqui que tem com terra. A gente então vai cobrir ou com casca de pinos ou com essa casca de arroz. Então, colocando essas cascas de pinos ou arroz na volta, né, do nosso vaso, no solo, por cima do nosso vaso, ela vai evitar com que a mosca entre em contato com o solo e coloque esses ovinhos e se prolifere. Então, essa é uma das maneiras de eliminar a mosquinha. Outra forma de eliminar a mosquinha que eu utilizei e também posso dizer para vocês que funciona, até o momento ela está funcionando, é utilizar a canela em pó, que é um produto natural e até o momento está surtindo um efeito positivo nas minhas plantas. Além de eliminar a questão da mosquinha, também evita com que ocorram outros tipos de fungo. Aqui nesse mesmo vasinho que eu mostrei para vocês, que eu coloquei a casca de pinos, se vocês observarem, ó, a gente consegue ver aqui, isso é a canela em pó que eu coloquei ao entorno desse vasinho, porque essa foi uma das plantinhas atacada pela mosquinha preta. A canela em pó eu já utilizei em outros vasos, utilizei em outras plantas e eu vi que deu certo, então eu testei ele para esse caso da mosquinha e ele tá funcionando. Então eu vou indicar para vocês o uso da canela, da casca de arroz, da casca de pinos. Também existe o óleo de NEM, que eu até o momento não utilizei, mas eu comprei uma embalagem já desse óleo pronto, né, para borrifar nas plantas. E além dele ser útil para a questão da mosquinha, ele também evita outros tipos de praga. Eu vou deixar para vocês aqui a foto do óleo que eu comprei. E depois também que eu testar ele, utilizar ele, depois de um tempo eu vou passar para vocês a dica que rega em excesso, junto com a falta de ventilação, com a umidade excessiva do ambiente e a falta de iluminação, pode fazer com que apareça o fungo branco na sua planta. Na verdade não é na sua planta, é na terra, no vaso em que a tua planta vai estar plantada. Ó, aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês. Essas bolinhas brancas que a gente tem aqui ao entorno do solo são esse fungo, né? E esse fungo em excesso, como a gente pode observar aqui nesse vaso, ó, a gente vê uma quantidade bem grande aqui nessa parte, principalmente aqui. Ele, em excesso, ele vai acabar causando problemas para nossa plantinha. Então, a gente deve, para retirar esse fungo, utilizar uma pazinha, né, e retirar essa parte mais superficial do solo. Depois a gente vai descartar essa terra e a gente pode também utilizar um palitinho ou a própria pazinha que a gente vai ter feito a retirada desse material para dar uma mexida assim na volta do solo, sem óbvio afetar a nossa plantinha. A gente faz só o entorno dela
para evitar, né, para arejar esse solo e evitar que novos fungos se formem aqui nesse vaso. Se por acaso esse fungo branco ele já tiver evoluído, também eu indico que vocês façam a limpeza das folhas da planta e troquem ela de vaso por um outro vaso, né? Um vaso que seja um vaso sem esse fungo, porque acaba que o fungo ele também vai colando no entorno do vaso. Ó, aqui eu vou mostrar outro exemplo para vocês. Então é importante que a gente faça a remoção dessa planta do vaso e transplante ela para um outro vaso com um novo solo. Essa plantinha aqui, ela é uma muda de begônia e além da mosquinha preta, ela também tá com esse fungo branco, como eu mostrei aqui para vocês. O fungo branco, então, ele é muito comum nas épocas de inverno, em que a gente vai ter uma quantidade de sol menor e também uma redução na ventilação dos ambientes. Então esse acaba se tornando o ambiente perfeito para essa proliferação do fungo branco. Então a gente pode evitar a mosquinha com o uso da casca de pinos, da casca de arroz. A gente pode fazer o uso da canela em pó para evitar o fungo e a mosquinha. E por último, e não menos importante, a gente deve então evitar a rega excessiva. A gente deve reduzir a quantidade de rega desse vasinho que está com a mosquinha, porque isso vai fazer com que ela se prolifere ainda mais. E além disso, essa mosquinha, como eu comentei para vocês, ela acaba consumindo, né, a raiz da planta e colocando ovinhos nesse solo, o que faz com que a planta fique mais sujeita a surgimento de bactérias e outros fungos. Então, sempre quando acontece alguma coisa que a nossa planta fica doente, ela vai ficando mais fraquinha e vai ficando sujeita ao aparecimento, né, ao surgimento de outras bactérias, outros fungos e assim por diante. Então é importante que a gente contenha, né, e elimine essa praga que a gente está vendo que está atacando a nossa planta, para não acabar piorando, a planta ficando mais fraca e cada vez surgindo mais problemas, né? Uma dica então interessante também é que quando a gente observa que as folhas estão caindo de baixo da nossa planta para cima, né, nesse sentido, está relacionado com a rega excessiva. Então a gente lembra que da raiz para o topo da planta, se a folha está caindo nesse sentido, está relacionado com o excesso de água. Eu espero então que vocês tenham gostado da dica de hoje, que a gente comece então a tomar um pouco mais de cuidado, né, com a questão das regas, que a gente consiga observar mais as nossas plantas e entender se está no momento certo de regar ou não. E até mais. Tchau, tchau!